Shalom, shalom. Nada quebrado, nada faltando. Sabe aqueles dias que você acorda achando que nada vai dar certo? Aquele dia mal que você passa? Eu lembro que a sexta-feira após a crucificação, com certeza foi um dia muito ruim para os discípulos. A crise das dúvidas, ela acontece com todo mundo. Acontece comigo e com você. Isso é normal. O que não é normal e o que Deus não quer é que nós deixemos isso influenciar no nosso dia a dia, no nosso caminhar e na nossa fé. Eu sou o pastor Júlio e eu tenho uma mensagem de Deus para o teu coração. Olá! Bom, a meditação que eu trago neste momento para você, ele fala sobre a crise das dúvidas. Essa meditação fala um pouquinho sobre esta crise. E eu quero ler um texto que se encontra em Tiago, o livro de Tiago, capítulo 1, no versículo 5 e versículo 6, que diz assim: Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura e não nega que será dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Aqui fala, não duvidando. A crise das dúvidas, ela pega todo homem e mulher de Deus. Tem momentos que nós passamos aonde a gente fica se perguntando aonde Deus está? Aonde Deus está neste negócio? Por que que isso aconteceu comigo? Por que que eu estou passando por essa dificuldade, tempestade, esse vale, esse deserto? E não foi diferente com alguns homens de Deus. Veja, por exemplo, o profeta Elias, grande profeta do Senhor, o profeta do fogo. Quantos feitos maravilhosos este homem fez através, da sua fé, da intimidade com Deus. Ali em 1 Reis capítulo 18, quando ele vence os profetas de Baal, cai fogo do céu, aquela coisa gloriosa que acontece. E no capítulo 19, depois de 1 Reis, Jezabel, uma rainha maligna, ela manda um aviso, manda falar para Elias que eu vou acabar com ele, eu vou destruir a vida dele. E quando isso acontece, ele ouve, ele cai em depressão, ele foge, se esconde debaixo de um pé de zimbro. E ali no versículo 4 de 1 Reis 19, a Bíblia fala que ele pede a morte. Olha como que é a situação. Todo homem e mulher de Deus tem o seu dia ruim, tem o seu dia mal. Veja o exemplo do profeta João o Batista, que batizou Jesus. E antes dele batizar, ele encontra com Jesus ali em Mateus capítulo 3. Ele está dando testemunho no versículo 11 em diante sobre Jesus. E ele diz para o povo, fala: eu batizo com água, mas virá um após mim, que eu não sou digno nem de amarrar as suas sandálias. E ele batizará vocês com fogo. Aleluia. Glória a Deus. E ali quando ele encontra Jesus, ele fala: você vem a mim, eu que tenho que ir ao Senhor e você vem a mim. E Jesus fala: não, fique em paz. Convém que nós cumpramos a Escritura, o que está escrito. E aí ali João Batista batiza Jesus. Ele dá testemunho do Senhor. E mais para frente ele é preso. E quando ele está na prisão, Mateus capítulo 11, a Bíblia fala que ele manda 2 dos seus discípulos ir até Jesus e perguntar: é o Senhor mesmo que estava escrito sobre o Messias? É o Senhor? Veja que o profeta que outrora deu testemunho de Jesus, agora
estava um pouco com dúvida. Isso acontece com todos. Lembra de Pedro e os discípulos quando estão em um barco? E a Bíblia fala ali em Mateus 14, a partir do versículo 29, que Jesus ele anda sobre as águas e os discípulos ficam achando que é um fantasma e começam a ficar assustados, mas ele grita: fiquem em paz, sou eu. E aí Pedro, ele diz assim: se é o Senhor, diga para que eu vá até o Senhor. E Jesus diz: bem. E ele começa a andar sobre as águas, mas quando Pedro sente o vento impetuoso, aquele vento forte batendo no seu rosto, ele fica com medo, ele entra em crise, e aí ele começa a afundar. Mas Jesus ali pega pela sua mão, toma ele pela sua mão, porque Jesus é assim. Quando nós estamos em crise, quando estamos em dificuldade, Jesus ele segura a nossa mão e nos leva a águas tranquilas, a um porto seguro. Aleluia. Você está entendendo? Glória a Deus, segure na mão do Senhor. Aleluia. E já finalizando, nós temos a passagem de Mateus 17, quando um pai procura Jesus e ele ali, desesperado pelo seu filho que era epilético, e o seu filho, ele disse: olha, o meu filho, ele sofre demais, ele tem hora que ele pula no fogo, ele pula na água, e eu pedi ajuda para os seus discípulos, seus apóstolos, mas nenhum conseguiu ajudar ele. E aí Jesus fala: homens de pouca fé. E ali em Mateus 17, 20 ele fala para todo mundo que está ali, ele diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: vai daqui para acolá, e ele irá. Olha como ele diz: como um grão de mostarda. Ele não, né? O que é, pastor, isso, como um grão de mostarda? Ele já tinha falado sobre a parábola do grão de mostarda. Mateus 19, versículo 30, 31 em diante, você vai ver Jesus explicando sobre o grão de mostarda. E ele fala que o grão de mostarda, olha que eu vou ler aqui para que você possa entender. Ele diz no versículo 31: outra parábola lhes contou, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, ela, quando cresce, é maior do que as hortaliças e se transforma em árvore, de modo que vêm as aves do céu fazer seus ninhos nos seus ramos. O grão de mostarda, por ser a menor da semente, mas quando você joga no solo, ela cria raízes, ela se transforma em uma árvore gigante, frondosa, que pode vir 20 homens fortes tentar arrancá-la, não conseguem. Quando ele fala sobre fé como um grão de mostarda, ele está dizendo que a sua fé, ela crie raízes, que ela possa firmar na rocha que é Cristo Jesus. E quando as crises das dúvidas aparecerem, quando as dificuldades vierem, quando as situações contrárias vierem se levantarem contra você, você possa lembrar que você tem um Deus tremendo e poderoso, maravilhoso, que cuida de você. E não importa qual seja a situação, Ele tem o controle da situação. Ele está no controle. E Ele vai te livrar disso daí. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado, meu Deus, por esse momento de estar meditando um pouquinho na Tua Palavra, breves minutos, ó Pai, onde nós ali passeamos um pouco, ó Pai, sobre a história bíblica, onde, Senhor Deus, através de exemplos de homens, ó Pai, grandes homens na fé, nós podemos ver que nós podemos confiar no Senhor. Quando as crises das dúvidas, ó Pai, nos vier sobre nós possamos lembrar e confiar que o Senhor está com seus braços abertos, estendidos, para nos abençoar e ajudar em qualquer que seja a situação, qualquer tempo, ó Pai. Basta apenas buscarmos ao Senhor, e o Senhor com certeza virá com a resposta, a provisão para as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus.
Louvado seja o nome de Jesus. Que você possa compartilhar esse vídeo com outra pessoa. Comente também aí no vídeo, vai ser muito bom para nos ajudar a promover nosso canal. E se inscreva, se ainda você não fez a sua inscrição, aproveite que você está com o vídeo aberto e se inscreva, tá bom? Um beijo no seu coração, fique com Deus, Shalom!